Olá pessoal, professor Leandro, disciplina de Geografia. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre o planeta Terra, características e movimentos. O planeta em que vivemos, que é o planeta Terra, ele é um dos 8 planetas que compõem o Sistema Solar. No Sistema Solar nós temos vários astros, que são desde planetas como Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, como cometas e satélites. Em se tratando de satélites, é importante que a gente saiba que existem 2 tipos, que são os satélites naturais e os satélites artificiais. Os satélites naturais, por exemplo, a Lua. A Lua, para quem não sabe ou não sabia, ela é um satélite natural. E os satélites artificiais são aqueles que são construídos pelo homem e que eles possuem um papel de pesquisa e servem para, por exemplo, conseguir imagens de satélite, né? Muito óbvio esse exemplo. Eles servem como imagem para que nós possamos fazer estudos, e é por isso que hoje a gente tem alguns aplicativos, alguns programas que nos permitem ver fotos e fazer comparações ao longo dos anos, né? É muito importante, principalmente para estudos relacionados a desmatamento, a crescimento urbano e etc. Então, esse é um dos papéis dos satélites artificiais lançados pelo homem. Em se tratando especificamente da Lua, é importante que a gente conheça um pouco do papel dela para nós. Então, vou colocar aqui um texto. Esse texto ele diz o seguinte: e se a Lua não existisse? E se a Lua não existisse? A Lua freia a rotação do planeta. O satélite nasceu há mais de 4 bilhões de anos, quando um asteroide do tamanho de Marte caiu aqui. Os estilhaços da pancada foram parar no espaço e se juntaram para formar a Lua. Nessa época, a Terra girava 6 vezes mais rápido que hoje. Ou seja, os dias duravam só 4 horas. Mas aí o nascimento da Lua mudou tudo. A gravidade dela começou a diminuir o ritmo da rotação, a força das marés cria um atrito entre a água do mar e o leito do oceano. Atrito gera calor. Quando ele se dissipa, faz com que a própria Terra perca energia e passe a girar mais devagar. O efeito disso é que a cada ano a rotação da Terra fica 2 milésimos de segundo mais lenta, o que significa dias 2 milésimos de segundo mais longos. Daqui a bilhões de anos esse efeito vai parar, a Lua está se afastando da Terra a uma velocidade de 4 centímetros por ano. Ai! Quando ela estiver longe o bastante, já vai ter feito os dias ficarem 48 vezes mais longos que os de hoje. Será tanto tempo de sol durante o dia que a temperatura vai bater nos 400 graus Celsius. Texto extraído de E se a Lua não existisse? De Alexandre Versignaci. Bem, já que conhecemos sobre a Lua, então vamos nos referir diretamente ao nosso planeta, o planeta Terra. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a Terra ela não é uma esfera perfeita, tá? Ela possui polos achatados e superfície irregular. Então, aquela imagem que a gente tem do planeta redondinho é uma forma mesmo só de representação, mas a imagem em si da nossa Terra, ela está mais para um geóide. A Terra, para melhor estudo e compreensão, foi convencionada que se dividisse em hemisférios. E para isso foi traçado 2 linhas, uma que seria o paralelo, na qual faz a divisão da Terra em norte e sul, e a outra que é o meridiano, que faz a divisão em oeste e leste. O paralelo principal é a linha do Equador, e o meridiano principal é o meridiano Greenwich e o antimeridiano, que fica atrás do meridiano de Greenwich, chamado também de linha internacional da data. Como a gente viu sobre os astros celestes, a gente também deve saber que eles não são objetos que ficam ali estagnados, parados. Eles realizam diversos movimentos no universo. E a Terra, propriamente, ela tem um movimento chamado de rotação e de translação. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo e é responsável pelos dias e pelas noites. E o movimento de translação é um movimento em que a Terra faz
em volta do Sol e é responsável, por exemplo, pela sucessão dos anos e também das estações do ano. No movimento de rotação, nós temos uma duração aproximada de 24 horas e exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Já no movimento de translação, ele tem uma velocidade de 30 km por segundo, dura em média 365 dias e 6 horas, ou exatos 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 40 segundos. Então, o que a gente estudou hoje? Nós estudamos que o planeta Terra é um dos 8 planetas que compõem o Sistema Solar. Vimos a importância da Lua como um satélite natural da Terra e também vimos a divisão que foi feita para melhor compreensão da Terra, que é a divisão em hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul e também leste e oeste. E essa divisão ela ocorre através de linhas que foram convencionadas, chamadas paralelos e meridianos. No paralelo, nós temos como principal paralelo a linha do Equador, e no meridiano nós temos 2 meridianos importantes, que é o meridiano de Greenwich e o antimeridiano. Por hoje é só, eu vou pedir que vocês respondam aí lá na página 44 as questões 1, 2 e 3, e na próxima aula a gente finaliza para que a gente também termine aí as outras questões, possa responder as outras questões com o restante do texto. Aproveitem para fazer a leitura do capítulo, tá? Até a página 43 para um melhor entendimento, que quando for na próxima aula vocês já vêm com as perguntas, a gente já responde e já parte para a atividade. Muito obrigado, um abração a todos, até mais. Olá, pessoal.